Olá, Vascaíno! Agora vamos falar de campo e bola. É isso aí, titulares e reservas do Vasco entraram em campo para um jogo treino com Boa Vista hoje, sábado, pela manhã. Resultado? Vitória do Vasco, 2-1. Mas não é bem assim. Os titulares perderam de novo por 1-0. Vamos bater um papo sobre isso, vamos falar também do Vasco do Sub-20, que enfrentou o América hoje lá no Gilnite Coutinho, estádio do América. Vamos ver o gol. Vamos ver uma jogada bizarra do GB. Cara, vamos bater um papo sobre tudo isso aí. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Pedir para que você se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, aproveita, vai lá e ative o sininho de notificações. Aquela opção todas. Se você puder dar aquela moral pra gente, ó, aqui do lado, ó, QR Code do LivePix. Esse QR Code te leva para um site do Gigante Vascaíno. Não é o QR Code do Pix, né? É o QR Code para um site do Gigante Vascaíno. Assim como o link que está na descrição. Na descrição tem uma frase assim, ó. Ajude o canal, faça um Live Pix. E tem um link. Tanto o link quanto o QR Code vão te levar para uma página do Gigante Vascaíno, onde você vai colocar o seu nome, vai colocar a sua mensagem e vai colocar o valor do Pix que você quer fazer de doação. A partir de R$5, qualquer valor, o Live Pix já aceita. Você vai apertar em enviar. E aí sim, vai aparecer o QR Code para o banco ou o código do copia e cola para você poder fazer o Pix lá no seu banco, tá legal? É assim que funciona, você vai estar ajudando demais o nosso canal. E a sua mensagem vai aparecer aqui na tela no programa Almoço do Gigante, já na segunda-feira, ok? Vamos direto pro vídeo aí. Pessoal, vamos começar falando do Sub-20, né? O Sub-20 empatou com o América em 1-1. Estava perdendo o jogo de 1-0, né? O Sub-20 que não vem bem, empatou com o América Mineiro na abertura do Campeonato Brasileiro, jogando em Minas, veio para o Rio de Janeiro pegar o Cruzeiro, tomou uma virada em São Januário de 3-1, e agora foi pegar o América, eu acho que é o Campeonato Carioca, Taça Rio, um campeonato aqui estadual, e aí o Vasco lá no Gilnite Coutinho, e olha, o América abriu 1-0, jogo duríssimo, e o Vasco teve um pênalti ao seu favor. Um pênalti pro Vasco. Mas sabe o que aconteceu? Você já viu isso? Eu não tenho recordação de ter visto isso. O pênalti foi revertido a favor do América. Isso porque o GB resolveu fazer uma maluquice. Vamos ver o lance. Melhor ver o lance do que ficar falando, não dá para acreditar. Vamos ver o lance. Olha aí. A história é essa. O GB vai bater o pênalti. E na hora que ele corre e bater o pênalti, ele para e reclama do goleiro. Só que você tem que chutar. Quando você se dirige para a bola, o jogador, ele não pode refutar a batida. Ele tem que chutar. E aí ele vai e bota a mão na bola. Botou a mão na bola é 2 toques, porque quando o juiz apita, a bola está em jogo. Ele tem que chutar. Se o goleiro se adiantou, se o goleiro se mexeu, esse é problema do juiz. Ele, por se dirigiu para a bola, ele tem que chutar. E quando o juiz apita, quer dizer que está em jogo. Ele vai botar a mão na bola. Os jogadores da América que conhecem a regra reclamam. O GB não conhece a regra. A árbitra também é outra que parece que não entendeu. Ela queria bater o pênalti de novo. Alguém explicou para ela. Aí ela lembrou da regra. Aí ela vê o GB botando a mão de novo na bola. Agora sim, já é a segunda vez que ele bota a mão na bola de novo. Aí ela vai e anula. Ela levanta o braço, anula e dá tiro livre indireto. Mão na bola. Eu nunca tinha... Sinceramente, eu não tenho recordação de ter visto isso. Fiquei com pena porque é o GB, eu sou aqui advogado de defesa do GB, defendi muito o GB, pô, essa agora do GB, falta de desconhecimento da regra. Espero que ele tenha aprendido, né? O juiz apitou, tá em jogo, cara. Tu não pode botar a mão na bola, pô, não pode. Pô, tu chuta, tu tem que chutar. Não pode correr em direção à bola, a bola tá em jogo, cara. Não pode fazer um negócio desse. Olha, ridícula a situação. Falta de entendimento da regra. Um jogador que já está para sair para o profissional, quase foi vendido lá para o Fenerbahçe. Falta a formação de base isso aí. Isso aí é um problema do atleta, cara. Isso é problema do jogador. Tem que conhecer a regra do jogo, que ele joga profissionalmente, que ele quer vir a jogar profissionalmente. Um erro absurdo. Espero que nunca mais aconteça isso na carreira do GB, que ele tenha aprendido essa história, né? Mas aí o próprio GB se redime e faz o gol de empate. Vamos ver o gol de empate do GB também, pô, né? A gente mostra a parte ruim, mas mostra a parte boa também. Olha o gol que o cara me faz de cabeça. Um bonito gol, cara. O cruzamento vem da direita, ele entra com força, a cabeçada, com raiva, empata o jogo acaba no empate. Olha, boa jogada do GB, vamos ver de novo o gol aqui, ó. Cruzamento da direita, ele vem com força, cabeceia bem firme, cara, uma pancada de cabeça. Legal, parabéns, gol do Vasco.
Acho que termina o jogo empatado com o América 1x1. Podia ter ganho o jogo, talvez, de 1x2x1. Um pênalti com 2 gols do GB, né? A gente podia estar enchendo a bola aqui do GB, falando, tá vendo? Aí tinha que estar no profissional do Vasco, o cara chegou, fez 2 gols e tal, mas por uma besteira do GB lá, errou. Agora, falando dos profissionais, né? Aí, ó, tem as fotos do treino do Vasco de hoje contra o Boa Vista, liberados pelo Vasco, lá no Twitter. O Vasco ganhou de 2x1, gols do Paê e do Sforza. O Vasco perdeu o jogo na primeira parte. O treinamento foi feito assim, jogo-treino, né? O Vasco jogou 2 tempos de 30 minutos com o time titular contra os titulares do Boa Vista. E depois um tempo só de 45 minutos com os reservas do Vasco contra os reservas do Boa Vista. No total, deu 2x1 Vasco. Eba, ganhamos. Mas não. No primeiro, na parte do trabalho, os 2 tempos de 30 minutos, ou seja, em 1 hora, o Boa Vista ganhou dos titulares do Vasco de 1x0. Detalhe que o time do Vasco entrou com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Piton, Hugo Moura, Jair, e aí na direita Ryan, Garré pelo meio, Nuno Moreira e no ataque o Verrete. Esse time não consegue fazer gol. Esse time não fez gol no Maricá, esse time não fez gol no Boa Vista. Está fechando hoje a 2ª semana de treinamento do Carille. Carille, eu fiquei empolgado com a sua coletiva. Vão ser só palavras? Esse time não faz gol. Perdeu para o Maricá, né? E perdeu de 2x1 para o Maricá e perdeu de 1x0 para o Boa Vista, cara. Nos jogos treinos. Esse teu time aí. Tá feia a coisa. Quando entrou os reservas do Vasco, e aí o reserva do Vasco ganhou de 2x0 do Boa Vista, mas também dos reservas do Boa Vista. Na semana passada foi a mesma coisa. Quando entrou os reservas do Vasco, ganharam e viraram o jogo, né, de 3x0. Ganharam 3x0. Tinha perdido 2x1, fizeram 3x0, ficou 4x2 para o Vasco. Os reservas do Vasco ganharam 3x0 dos reservas do Maricá. Aí o pessoal pode... Você vai falar, pô, então tem que estrear contra o Santos com os reservas. Os reservas estão fazendo gol, são muito melhores do que os titulares do Vasco. Não é uma verdade. O que preocupa é que os reservas do Vasco não ganhariam também dos titulares do Boa Vista. Porque os titulares do Vasco não ganharam do Boa Vista. Os reservas do Vasco são tecnicamente, teoricamente, piores do que os titulares do Vasco. Você não pode achar que Jean Davi, Esforza, próprio Paê, Mentão, esses caras Cocão, esses caras estão jogando muito melhor do que o time titular do Vasco. Acontece que o time titular do Vasco não consegue ganhar os titulares do Maricá e do Boa Vista. Os reservas também não ganhariam. Assim que se você pega os titulares do Vasco e colocasse direto com os reservas do Maricá, te ganharia de 4x0. O time reserva do Maricá e o time reserva do Boa Vista são muito fracos, entendeu? Então não é o que o time reserva do Vasco está jogando pra caramba. O time reserva do Vasco está ganhando dos caras que são bem piores. O time reserva do Vasco também não ganharia dos titulares dos outros times. Essa é a minha opinião. Não sou vidente para ficar fazendo isso aqui, mas é uma ideia, né, do que está acontecendo. Os reservas de Maricá e Boa Vista são muito mais fracos do que os seus titulares. A distância é muito grande. Enquanto que os reservas do Vasco são piores que os titulares, mas a distância não é tão grande assim e são bem melhores do que os reservas do Boa Vista e do Maricá. Os titulares do Vasco também deveriam ser melhores do que os titulares de Boa Vista e Maricá. Alerta ligado, preocupação, acabou, não tem mais jogo treino semana que vem, domingo. Domingo que vem, sem ser amanhã, né? O próximo domingo já é Vasco e Santos à Vera. E começa a maratona. Teve 3 semanas para preparar o time. E aí, Carille? E aí, não consegue ganhar do Boa Vista do Maricá? Vai ganhar do Santos em São Januário, com o Neymar e tudo? Vai ganhar do Melcar lá, no Melcar, sei lá no Peru? Vai conseguir ganhar? Vai ganhar do Lanús? Vai ganhar do Desportivo Cabelo? Vai ganhar esses caras? Então, enfim. É isso, nós temos, eu não sei se a gente tem que acreditar, se a gente tem que rezar, o que a gente vai ter que fazer, mas eu sei que a maratona de jogos começa semana que vem, e olha, pelo jeito, eu estava empolgadaço com a entrevista do Carille, esse resultado hoje me deu uma esfriada, não pelo resultado em si, eu queria ver o jogo, né, sem ter visto o jogo a gente não pode falar, mas pô, Boa Vista... Pelo amor de Deus, o Boa Vista é fraco. O Boa Vista é fraco demais, né? A gente empatou com eles lá na casa deles, aquela falha do Souza, lembra? Aquela falha horrível do Souza. A gente empatou o jogo lá em 1x1, 2x2, foi um negócio assim. A gente empatou o jogo com eles lá. Pô, e aqui não consegue ganhar dos caras no jogo treino, dentro do CT. Cheguei, pelo menos 1x0, jogando mal, não dá pra perder pro Boa Vista. E a notícia é que o Léo Jardim se machucou, hein? Sentiu o joelho numa queda lá, tá em tratamento. O departamento médico diz que vai liberar um relatório, que ele parece que ele volta já segunda-feira aos treinos,
foi só uma pancada leve, mas está em observação. Amanhã, no vídeo de amanhã, eu trago mais notícias sobre todos os lesionados que ainda estão se recuperando do Vasco. Tem o Tietê, tem o Estrela, tem o Adson, tem todo esse pessoal aí que está, Coutinho, e agora o nosso amiguinho aí, o Léo Jardim. Alex Teixeira não participou da atividade hoje, ficou em casa com Jutivite, ficou em casa por orientação do DESP. Essas notícias do Vasco de hoje, de Campo e Bola. Para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no canal, vai lá, ative as notificações, a opção todas, para o YouTube poder te avisar quando entrar vídeo aqui. Tá falando? Comenta aí o que você achou. Você tá animado para a estreia do Brasileiro? Eu tava animado, cara, mas pô, fiquei meio assim agora, hein? Sei não. Tem que ver, né? Tem que ver o time jogar. Tô uma grande incógnita. A gente fica ansioso para ver o time em campo, mas ao mesmo tempo fica com medo de passar vergonha. É complicado ser Vasco ultimamente. Mas é isso aí. Comenta o que você achou desses resultados, pelo menos aí dos 2 jogos treino, onde só os reservas conseguem ganhar o jogo. E vamos ver qual é a sua expectativa para a estreia Vasco e Santos. Santos provavelmente com o Neymar em São Januário. Tá falado? Fica com Deus. Até o vídeo de amanhã. Um grande abraço. Tchau.